E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário, e hoje vamos falar sobre o livro Tempo de Matar. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Título: Tempo de Matar. Autor: John Grisham. Editora: Rocco. Páginas: 574. John Grisham é um escritor americano com uma vasta obra literária traduzida para mais de 40 idiomas. Seus livros sempre aparecem nas listas dos mais vendidos, 9 dos quais já foram adaptados para o cinema. Tempo de Matar foi publicado em 1989, e acompanha de perto um advogado diante de um importante julgamento. Grisham publicou esse livro 3 anos após se formar em Direito na Universidade do Mississippi. O livro se passa na pequena e pacata cidade rural chamada Clanton, no estado do Mississippi, no sul dos Estados Unidos. A mansidão da localidade foi quebrada quando a pequena Tonya Riley, uma menina negra de apenas 10 anos, foi capturada por 2 homens brancos. Eles a amarraram e a violentaram repetidas vezes, além de espancarem a menina. Eles tentaram pendurá-la pelo pescoço em uma árvore, mas com o movimento de carros na estrada, eles decidiram largá-la à beira de um lago. Um grupo de pescadores encontrou o corpo da menina e a levou para casa. Com a polícia ciente do ocorrido, foi fácil achar os 2 homens bebendo em um bar e se vangloriando do que haviam feito. Eles foram presos e o processo de acusação por estupro estava sendo instruído. Tonya ainda estava internada em estado grave, mas o pai, Cal Riley, já havia tomado uma decisão que mudaria a vida de toda a família. Ele iria se vingar. Estudou o ambiente do tribunal e na primeira oportunidade fuzilou a queima-roupa os 2 homens que haviam estuprado e espancado a sua pequena Tonya. Ele foi preso em flagrante e levado à cadeia de Clanton. Cal tinha direito a um advogado, e chamou Jack Brigance para defendê-lo. Brigance era um jovem advogado, casado com Carla e pai de Hannah. Com muitas contas para pagar e com uma certa dose de ambição pelos holofotes, Jack aceitou defender Cal Riley. Para além da premeditação do crime, e do fato de Cal ter assassinado 2 homens dentro de um tribunal, o caso ganhou muita repercussão porque um homem negro havia assassinado 2 homens brancos que tinham estuprado sua filha. E isso tudo ocorreu no estado do Mississippi, historicamente um local racista e berço da temida Ku Klux Klan, um grupo de extremistas brancos que lutavam pela sua supremacia. Com o caso ganhando cada vez mais notoriedade, foi questão de tempo até que a Klan se organizasse para iniciar as manifestações em favor da condenação de Cal à câmara de gás. De início, a Klan passou a telefonar para a casa de Jack ameaçando ele e sua família caso ele continuasse a defender Cal. Como Jack continuou a ser o advogado de defesa, uma cruz pegando fogo foi instalada no jardim de sua casa. Esse foi o alerta necessário para que Jack tirasse sua esposa e sua filha da cidade, para protegê-los. Ele se manteve firme no propósito de inocentar Cal. A estratégia seria acusá-lo de insanidade. Ao mesmo tempo, um grupo de religiosos negros também organizou uma manifestação em frente ao tribunal em favor da absolvição de Cal. As peças para um confronto estavam no tabuleiro, a temperatura estava subindo, até o momento em que a guerra começou. O líder regional da Klan foi atingido e morreu dias depois no hospital. Entre os negros, dezenas foram feridos. O cenário para algo pior estava pronto. Com as ameaças crescendo, Jack foi obrigado a andar com um segurança o tempo todo. O que não o protegeu de uma tentativa de assassinato. A bala que estava endereçada para Jack acertou um militar que fazia a segurança do local. Jack havia escapado por pouco. Os atentados estavam ficando cada vez mais violentos. O marido da secretária de Jack sofreu um ataque violento e morreu no hospital. A estagiária de Jack, Ellen, que era uma estudante de direito de uma importante universidade no norte, também sofreu um atentado e foi hospitalizada. A tensão nas ruas era um espelho para os acontecimentos dentro do tribunal. Tanto Brigance quanto o promotor tentavam convencer os jurados com suas teses, de defesa e de acusação. As testemunhas eram ouvidas uma após a outra. A história de Cal e suas motivações oscilavam entre o horror e a compaixão. Ao final do julgamento, cabia aos jurados a manifestação do veredito. Muitos elementos estavam em jogo. Os conceitos de justiça, de vingança, de família, e de racismo e segregação. No fim, prevaleceu a compaixão dos jurados pelo pai Cal Riley,
que matou 2 homens que haviam cometido um crime hediondo contra sua filha de 10 anos. Para convencer todos os jurados, uma das juradas pediu a todos que fechassem os olhos e imaginassem que ao invés de uma menina negra, fosse uma branca. E que ao invés de Cal, fosse um homem branco que tivesse matado 2 homens negros acusados de violentar uma criança branca. O que valia para um caso, tinha que valer para todos os casos. Cal foi inocentado e Jack Brigance finalmente poderia rever sua família e reconstruir sua vida, abalada e em pedaços, após o julgamento. A escrita do autor é incrível. O desenvolvimento dos personagens, suas motivações e seus dramas, é um capítulo à parte. A cada momento de tensão, Grisham concatena elementos que, ao invés de levar a história para um desfecho, levam para o aumento das tensões com a inserção de novos elementos à história. O leitor fica preso à história, querendo sempre ler mais uma página para saber como aquela situação será resolvida. Ficamos comovidos pelo drama dos personagens e na torcida para que as coisas terminem bem. Não é sem razão que o autor já vendeu mais de 300 milhões de cópias ao redor do mundo. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo Resumo de Livro.